O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Agora parto para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais? Mas porque vos digo isto, a tristeza encheu os vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade, é bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor, mas se eu me for, eu vou-lo mandarei. E quando vier, ele mostrará ao mundo em que consistem o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado, porque não acreditaram em mim. A justiça, porque vou para o Pai. De modo que não mais me vereis. E o julgamento, porque o chefe deste mundo já está condenado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Padre Marcelo, queridos irmãos, nós estamos ouvindo nesses dias São João e a parte em que é chamada de discurso da despedida, que compreende ali os capítulos de 13 a 17 de São João, em que Jesus está falando já da sua passagem para o Pai, mas que também ele está dizendo que vai enviar o Espírito Santo, o advogado, o paráclito, o consolador. 5 vezes Jesus fala disso, que o Pai e ele vão enviar o Espírito Santo. E hoje no Evangelho nós ouvimos Jesus dizer isso, de que o Espírito Santo vai demonstrar o que consiste o pecado, o julgamento e a justiça. O pecado, a justiça e o julgamento, na ordem que Jesus fala, né? Primeiramente, o pecado, que é a recusa em acreditar nele como Messias, como Filho de Deus, que nós vemos especialmente os seus co-irmãos, ali os judeus, que não o recebem, como também põe barreira aos primeiros discípulos, depois que Jesus também sobe aos céus, também os discípulos vão viver essa dificuldade. Nós vemos ali nos Atos dos Apóstolos, tudo que eles sofrem e que os cristãos viveram no início de seu testemunho do Evangelho. Mas também todos aqueles que renunciam a Jesus como Filho de Deus, o Espírito Santo demonstra que esse é o pecado, não receber Jesus. Depois, a justiça, que tem a ver com a ascensão de Jesus ao Pai, a sua união com o Pai. Jesus diz isso, o Espírito Santo vai convencer o mundo, vai demonstrar e vai falar sobre a justiça, que eu estou indo para o Pai. Nosso Senhor está se unindo a Deus e o Espírito Santo realiza também essa graça de nos justificar e de nos unir ao Pai. Aquilo que a lei não podia fazer, a lei demonstrava o que era o pecado, mostrava o bem que se devia fazer, mas não tinha o poder de nos dar a capacidade de cumpri-la fielmente. E o Espírito Santo é que realiza isso em nós. Santo Tomás, a esse respeito, ele diz isso: o Espírito Santo capacita os fiéis a participarem dessa justiça, transformando seus corações e mentes à imagem do Cristo. Continua:
O Espírito Santo não apenas revela a justiça, mas também nos dá a capacidade de praticá-la em nossas vidas diárias. Essa justiça que capacita os fiéis a viverem de acordo com o amor e a graça de Deus. Porque o Espírito Santo, como diz lá a carta aos Romanos, nós não nos cansamos de dizer, é o amor de Deus derramado em nossos corações. E é esse amor que nos torna agradáveis a Deus. É esse amor que nos faz viver a vontade de Deus. Então, o pecado, a justiça e o julgamento, Jesus mesmo já disse, o julgamento que o chefe deste mundo foi condenado, foi destronado por Jesus. Mas vamos tentar ver na prática aqui como a ação do Espírito Santo age na vida dos fiéis, tornando-os justos, agradáveis, conformes a Deus. A gente vê isso de forma especial, então, na vida de Paulo e Silas. Eles começaram bem a evangelização em Filipos, que era, então, uma cidade debaixo do poder dos romanos, e o início da pregação na Europa, é a primeira cidade. Começam bem, mas depois são presos e, como todos nós aqui ouvimos, foram açoitados com varas. E à meia-noite, nos chama a atenção, isso à meia-noite, São Paulo e Silas aqui estão cantando os louvores de Deus. Mas, na verdade, o que chama a atenção aqui é isso aqui que está no versículo 25. Eles rezavam, cantavam hinos a Deus e os outros prisioneiros o escutavam. Imagina, os prisioneiros viram esses dois chegarem machucados, foram agrilhoados nos seus tornozelos, no tronco, e meia-noite, ao invés de gemer, cantam e rezam hinos a Deus. O que será que esses prisioneiros ficavam pensando? Aqui ele põe nada na Bíblia está por acaso, né? Os prisioneiros escutavam. Imagina você, na condição deles, Deus nos livre, né? Mas, ouvindo, cantando hinos a Deus nessas condições, eles deviam pensar, como é possível, depois de serem açoitados bastante, com varas, esses homens cantem hinos a Deus? Quem são esses homens que cantam à meia-noite depois de uma sova dessas, né? De uma surra dessas? Quem são esses homens? Isso me faz lembrar algo que São Paulo VI fala sobre a evangelização no mundo contemporâneo, na exortação apostólica Evangelii Nuntiandi, no número 21, ele diz algo a respeito de quem são esses cristãos que assim vivem. Peço a atenção de vocês. Ele diz assim, acima de tudo, falando sobre o testemunho do Evangelho, acima de tudo, o Evangelho deve ser proclamado pelo testemunho. Tomemos um cristão ou um punhado de cristãos que no meio da sua própria comunidade mostrem sua capacidade de compreensão e aceitação, a sua partilha de vida e destino com as outras pessoas, a sua solidariedade com os esforços de todos por tudo o que é nobre e bom. Suponhamos que, além disso, irradiam de uma forma totalmente simples e espontânea a sua fé em valores que vão além dos valores atuais e a sua esperança em algo que não se vê e que não se ousaria imaginar. Através desse testemunho silencioso, estes cristãos suscitam questões irresistíveis nos corações daqueles que veem como eles vivem. Levantam isso no coração de quem vê os cristãos. Por que eles são assim? Por que vivem desta forma? O que é ou quem é que os inspira?
Por que estão eles no nosso meio? Tal testemunho, diz São Paulo VI, já é uma proclamação silenciosa da Boa Nova e uma muito poderosa e eficaz. Aqui temos um ato inicial de evangelização. E os prisioneiros escutavam os louvores. Certamente perguntavam: quem são esses homens? Assim como aquele terremoto da prisão, a esperança cristã realmente tem força de abalar as estruturas das pessoas, a estrutura de quem não tem fé, inclusive de quem persegue os cristãos. Como Paulo e Silas foram encarcerados pelos romanos, também nós temos que enfrentar o espírito crítico e provocador do mundo. Como outrora Jó ouviu provocações da sua esposa, após ele perder tudo, cheio de chagas malignas, macerado pelo sofrimento, sua esposa lhe diz: ainda continuas na tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Já o piedoso Tobit ouviu de sua esposa quando ficou sem enxergar: onde estão as tuas esmolas? Onde as tuas obras? É assim que muitos veem os cristãos. Cadê o seu Deus? Ou ainda como Davi, que ouviu sua mulher Micol diminuí-lo porque ele se despiu e dançava com gritos e júbilos na presença da Arca da Aliança, na presença de Deus. Davi dança, rendendo louvores, Paulo e Silas cantam os hinos de Deus. E nós, eu e você, como nós fazemos diante de tudo que nos acontece, da vida que temos? A nossa vida, de fato, é um testemunho, é um louvor a Deus. Mas fico pensando ainda nos prisioneiros que viram tudo aquilo, Paulo e Silas, e que ainda como espectadores, será que não foram tocados? Acho que foram tocados, né? Pode ser que alguns sim, outros não, mas é muito difícil alguém não se sentir interpelado ao ver um cristão de verdade. O nosso testemunho de vida pode causar um terremoto na vida das pessoas, causar libertações, fendas na dureza de corações petrificados, a fim de que entre a luz da fé. E somente o Espírito Santo pode nos fazer homens assim. É por isso que Jesus dizia para os seus: é bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor, mas se eu for, eu vou-lo mandarei. Acho que a gente só pode, diante disso que Jesus diz, dizer também e clamar: Veni Creator Spiritus, vem Espírito Criador, vem também sobre mim. Cria-me um homem justo, agradável a Deus, um homem que viva de acordo com a vontade de Deus. E assim, meus irmãos, nós poderemos também testemunhar na nossa vida, apesar dos pesares, o amor de Deus por nós. A igreja já vai começar a sua novena do Espírito Santo, porque Pentecostes já se aproxima, e que Ele venha sobre as nossas vidas, para termos a coragem de dar um testemunho alegre de tudo que nós vimos e ouvimos a respeito de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.